Ferreira deu uma declaração ligada ao John Arias, que no Palmeiras ninguém vai jogar pelo nome, e sim por quem está vivendo o melhor momento. Queria perguntar a você se hoje no Vasco, o melhor momento, quem pede passagem para ser titular é o Rojas e o Spinelli, já merece essa titularidade? E, paralelo a isso também, porque o Coutinho não voltou para o banco de reservas no segundo tempo. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu também boto quem eu acho que vai fazer o Vasco render melhor. Não é novidade, minha vida inteira eu fiz isso. E o Spinelli entrou bem hoje, muito bem, fez o gol, não só o gol, muita disposição, lutando e se apresentando para o jogo. E o Rojas entrou bem de novo. Então o Rojas já jogou de titular e, como até fui questionado por um de vocês, na entrevista passada, ele entrou bem e ele vai ganhando condição, como aconteceu com o Andrés Gomes. Processo natural. O Rojas está aqui há um mês, praticamente. Não é natural, ele não está aqui há um ano, está aqui há um mês e está se adaptando, e o jeito dele de jogar também ele tem a ver com as ideias que eu penso sobre o jogo de futebol. Então, a tendência dele conseguir e cada vez mais ganhando espaço se ele mantiver isso que ele tem feito nos jogos e nos treinamentos. E a outra pergunta qual que era? O Coutinho não voltou para o banco de reserva. Ele não estava bem no jogo, não estava legal e ele resolveu tirar. Diniz, boa noite, Thiago Tossas, parabéns pela classificação. Contra os times de baixo investimento, jogar com 2 pontas abertas, que dá margem para contra-ataque, não é um erro? Não, acho que o erro não foi esse, né? Se tivesse sido o erro, o segundo tempo tinha sido igual ao primeiro. O erro nosso foi jogar um primeiro tempo muito parecido que a gente fez com o Flamengo já esse ano. Terrível, sem margem de fazer um mínimo de análise positiva. Muito mal no primeiro tempo, em todos os sentidos. Mal tecnicamente, mal taticamente e principalmente mal animicamente. O segundo tempo do time foi ok. É difícil jogar. O Volta Redonda não é um time ruim, é um bom time. O Volta Redonda jogou contra os titulares do Botafogo, perdeu de 1-0, teve um gol anulado, teve mais umas 3 ou 4 chances claras de gol. Então não é um time ruim. E vocês que aqui do Rio de Janeiro acompanham, Volta Redonda. Eu joguei contra o Volta Redonda em 2023, o Fluminense foi campeão carioca, em cima do Flamengo, campeão da Libertadores, e perdemos 2 vezes com Volta Redonda. 2 vezes. Então é um time que sempre bem organizado, com bons jogadores, no caso de hoje, jogadores com muita disposição física, com muita velocidade e um time bem treinado. Então, a partir de hoje não ia ser fácil. A gente entrou de uma maneira achando que ia ganhar de qualquer jeito e a gente virou perdendo de 1-0 e podia ter virado perdendo de 2. A verdade é essa. E no segundo tempo, todavia, era para a gente pedir para ter feito 3, 4 gols. E a gente não ofereceu contra-ataque quase nenhum pro Volta Redonda. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já falou inúmeras vezes da importância da manutenção da posse de bola e de construir o jogo de trás para não entregar a bola para o adversário facilmente. Perguntando no primeiro tempo especificamente, quando o Vasco cruza inúmeras bolas com o Brenner e o Coutinho dentro da área, você não acha que é uma forma de entregar a bola para o adversário facilmente? Jogadas que raramente dão um gol. E, se me permite, em relação ao jogo de hoje, em algum momento você pensou na possibilidade de ser mandado embora ou de pedir demissão em caso de desclassificação hoje? Obrigado. Eu nunca pedi demissão na minha carreira. E nunca saí também para outro clube. Minha carreira ela é marcada, quando eu estou num clube como tive no Vasco, receber convites para sair e nunca deixei um time. Então, se acontecer alguma coisa, provavelmente um dia eu vou ser mandado embora. Dificilmente vai acontecer de pedir demissão. Em relação ao primeiro tempo? Só me recorda que eu vou te responder. Eu não acho que é. Não é questão de entregar a bola para o adversário com o Brenner. A gente se você avaliar, contra o Chapecoense, a gente fez um gol de cruzamento, contra o Botafogo também. E uma das coisas é a gente preencheu mal a área no primeiro tempo. Você não faz gol só porque você tem jogador alto. Você faz gol quando você preenche bem a área. No primeiro tempo a gente fez tudo errado. Quando a gente cruzava, não é que aí tinha o Brenner e o Coutinho às vezes na área. Você tem um volume maior de jogadores na área, você tem que ocupar a área com jogadores
e ter gente no rebote para evitar o contra-ataque, e quem está atrás, como a gente fez contra o Juventude, contra o Chapecoense, por exemplo. A gente também cruzou muita bola, finalizou bastante. O Nuno, contra o Bahia, já era para ter feito o gol de empate, o Nuno cabeceou, o Brenner cabeceou, bolas importantes. Não é uma questão só de altura, é uma questão de preenchimento da área, o time ter organização, faz parte da organização ofensiva. Quando vai cruzar, você saber ocupar bem a área e ocupar bem a zona do rebote para evitar os contra-ataques. Diniz, boa noite. Amadeu dos canais. Na torcida vascaína, Amadeu Vasco. Desculpa a voz, que eu estou meio gripado. No primeiro gol, o único gol do Volta Redonda, a bola estava no ataque do Vasco, um erro ali, né, uma tabela que foi entre o Nuno, ali o Brenner, e um contra-ataque. E essa recomposição não foi uma recomposição justa. Eu acredito que você, nos seus treinamentos, deve falar sobre essa recomposição rápida. E o Vasco tomou um gol num contra-ataque e já tomando o segundo gol no primeiro tempo ainda. Esse ajuste, quando você vai para o intervalo, você tenta conversar com esses jogadores, inclusive o Barros hoje não estava numa boa noite, né? Errou muitos passes, e essas bolas entre linhas, esses passes. Tem alguns jogadores do Vasco que a gente ali, quando fica ali na cabine, no alto, a gente vê que os jogadores parecem que têm medo de passar, dar o passe entre linhas, aí volta essa bola para o zagueiro para o Léo Jardim. Isso você chama a atenção. Se você me permitir, o Adson, que quando o Adson saiu pelo problema de lesão dele, ele vinha numa temporada boa. Ele está voltando bem, vai voltar. Como é que está o Adson? Então, parabéns pela classificação, tá, professor? Não, obrigado. Eu acho que o Adson a gente tem que ter cuidado. O Adson, na realidade, ele teve um problema, operou uma vez, depois operou a segunda vez. Né? Então, o Adson teve 2 fraturas sequenciais. Ele estava muito bem antes dele machucar a primeira vez. Aí, na segunda vez, quando eu cheguei, ele estava se recuperando, e quando ele estava ficando bem para jogar, ele machucou de novo. Então, ele fez um outro tipo de cirurgia, e ele está treinando com a gente, ele não está conseguindo treinar ainda sequencialmente todos os dias, então a gente tem que administrar a carga para não ter problema. Então o Adson a gente tem que ter um pouco de calma com ele. Em relação ao contra-ataque, o Chapecoense jogava de uma maneira muito parecida com o que jogou hoje o Volta Redonda, e a gente sabia disso, que era uma possibilidade que eles jogaram assim contra o Botafogo também. E foi um contra-ataque muito fácil de ser evitado. Contra a Chapecoense, a gente não teve nenhum problema de contra-ataque. E hoje a gente teve porque a gente estava com uma postura muito displicente, achando que não ia acontecer nada. Errando muito passe, quando ia cruzar, pouca gente na área, pouca gente no rebote, errando muito passe por dentro, passes laterais, falta de concentração e um jogo decisivo. Então, ainda bem que o time conseguiu voltar com outra postura no segundo tempo e conseguiu a classificação. Boa noite, Diniz, Sérgio Podcast Cruz Maltino. Mais uma vez, você foi hostilizado pela torcida, mesmo com a classificação, depois das cobranças de pênalti, torcedores ali vaiando, xingando. Como está sendo para você trabalhar com essa pressão, torcida já começando a pedir a sua demissão? De mim, eu adoro estar no Vasco. Eu escolhi vir para o Vasco. Se você vê os números, que é uma das maneiras de olhar também o trabalho do treinador, é você ver o que o time produz e o que o time oferece. Então, hoje foi 31 chutes a gol contra 6. Contra o Chapecoense, números parecidos. Contra o Bahia, também na mesma linha. E contra o Mirassol, se você pegar todas as estatísticas do Mirassol lá, o Vasco, as 3 vezes jogamos contra o Mirassol, tivemos estatísticas assim, que te aproxima de ganhar o jogo. O placar final do jogo, ele é soberano. E ninguém discute isso. Só que o trabalho, assim, eu tenho confiança no trabalho. Voltando na questão do número, o trabalho da minha vida sempre foi assim. No Fluminense, quando ganhou em 2023, teve um momento da temporada que o Fluminense ficou acho que 10 jogos sem vencer. E começou igual aqui, assim, torcida insatisfeita e muita coisa que e coisa também que não é, que já aumenta, porque aproveita um momento ruim. E o time depois conseguiu ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa e terminar em 6º ou 7º no Brasileiro. Então esses momentos a gente sabia passar. A gente tem jogado partidas boas com resultados ruins. Hoje a gente jogou muito mal no primeiro tempo e jogou bem o segundo de novo. Eu espero que a gente consiga. A gente tem um problema da ausência do Ryan e vocês têm que concordar com isso. O Ryan, o time meio que se acostumou com a presença do Ryan. Se você imaginar que a gente chutou 31 bolas num jogo, 30 no outro e 20 e poucas no outro, o Ryan, com o poder que ele tinha quantos gols que ele já não teria nessa temporada. E a gente está achando soluções para o time. E não dá para admitir, a gente tem que ser muito criticado pelo que aconteceu no primeiro tempo de hoje e aconteceu no primeiro tempo do Flamengo.
foi fora da curva, coisa que não pode acontecer. Agora, das outras partidas, a gente tem que melhorar o aproveitamento, é criar uma das coisas, a gente continuar criando chance, mas aproveitar mais e oferecer menos chance no adversário. A gente não ofereceu muita chance hoje ao Volta Redonda. Eles tiveram 2 chances claras, uma eles fizeram. Diniz, eu queria te perguntar, você sempre fala do período de adaptação, e isso é para qualquer profissional. Mas qual o futuro do Spinelli para o time do Vasco da Gama? O que você pretende com o Spinelli, além de fazer um monte de gols? Eu acho que é uma coisa assim, super prematuro para a gente fazer a avaliação. O começo dele entrou, os poucos que ele jogou o jogo passado, ele entrou bem, e hoje foi determinante para a nossa classificação. Não só pelo gol, mas pela disposição, depois bateu o pênalti, converteu. Então, um começo muito promissor, e o que a gente expectativa, que a gente espera é que ele continue fazendo gols e se entregando para o time e ajudar a gente a vencer jogos. Como você se sente por ver que o volume é bom, mas o resultado não está correspondendo? Eu acho que tem na vida, tem que ter uma coisa que é persistência. Se o time jogasse como jogou no primeiro tempo, se fosse esse o padrão do Vasco, ia ser muito ruim, muito preocupante. Agora, o time, quando produz, para mim, ele está na iminência de começar a vencer jogos. O Vasco produz muito e oferece pouca chance para os adversários. É o que tem sido a rotina. Então, acho que a gente tem que persistir. E tem coisas boas no time e coisas que a gente tem que corrigir. E corrigindo aquilo que a gente precisa corrigir e persistir, porque eu acredito muito que o resultado vai passar a vir. Oi, Diniz, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. A gente sabe que você preza muito por relacionamentos. Como vai ser a sua estratégia para reatar esse relacionamento com a arquibancada? É mais do que resultados? Tem algo que você acha que você pode sinalizar com a torcida vascaína para que, pelo menos, tenha um tipo de trégua nessa relação com você? E, voltando à questão só do Coutinho não ter retornado ao banco após o segundo tempo, tem alguma coisa que envolva relacionamento? Se for uma decisão dele, você notou alguma coisa específica? Não, em relação ao Coutinho comigo, a relação com o Coutinho é muito, muito próxima, mais próxima do que vocês imaginam. Muito boa, uma relação ótima. Até agora a torcida vai vir com vitória. O torcedor, ele está certo, ele não está errado. E eu sou a pessoa que eu aguento aquilo que vem da arquibancada. Não vai me falar nunca da torcida do Vasco, é uma torcida diferente. O que eu falo aqui é igual na Copa do Brasil, a torcida estava um mês, estava gritando meu nome, hoje está xingando, vai ter que xingar alguém mesmo. E o técnico é o principal responsável do time de futebol. Então isso, a torcida, ela está no direito e está certa. E se o time faz, principalmente o que fez no primeiro tempo, como é que a torcida não vai xingar? Como é que a torcida não vai se desesperar com aquilo que está vendo? Que paga ingresso, que vem na chuva, que vem no sol, que viaja. A torcida não tem nada. O reatar de mim, a torcida vai receber sempre aquilo que eu acho da torcida do Vasco. É uma torcida diferente, uma torcida apaixonada e uma torcida que carrega o time, é o maior patrimônio do Vasco, é a sua torcida. O que eu tenho que fazer é fazer o time ganhar o jogo. Se a gente tivesse ganho do Mirassol, tivesse ganho do Chapecoense, tivesse ganho do Bahia, ia estar tudo legal. Não ganhou. E a torcida se preocupa, a torcida sente medo e sente apreensão. O que vai acontecer com o Vasco nessa temporada? Então o torcedor tem coberta de razão. E isso eu falo para os jogadores. A torcida não é para discutir, a gente tem que entregar um serviço de qualidade e, nesse momento, entregar a vitória. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina e Foco, do Grupo TMC. Eu queria que você explicasse quando você imagina já contar com o Cuiabano, né? É o segundo jogo que ele não foi relacionado. E quanto ao Marino, né? Hoje você preferiu colocar o David e não o Marino. Imagino que por conta da adaptação. Quanto tempo você acredita que ele vai estar nas condições ideais, como ele jogava no Atlético Nacional? Obrigado. Então, não dá para precisar em quanto tempo que o Marino vai estar totalmente adaptado. Hoje, a entrada dele, a gente tem o segundo, do lado direito, a gente estava ocupando, que é hoje o espaço que ele ocupa melhor no campo, que ele sente mais conforto. Então, com a entrada do Paulo Henrique, naquele corredor, o Paulo Henrique é onde ele tem de mais forte. E o Rojas estava bem por ali também. Então, assim, e o Cuesta também estava fazendo quase que uma trinca dele. O Cuesta, tanto é que o cruzamento, que alguém fala, foi questionado um tempo atrás aqui numa coletiva, o zagueiro está cruzando. Isso não é a primeira vez que saiu gol por causa do cruzamento do Cuesta, ou do Robert.
Então, que é um jeito de jogar quando um time está com uma linha muito baixa, como estava a Chapecoense, como estava o jogo do Volta Redonda de hoje, é uma alternativa. Então, o Cuesta, ele cruzou, ele fez ultrapassagem, e não é porque o zagueiro está lá que a gente vai ficar exposto no contra-ataque. A gente fica exposto quando a gente está mal organizado. Até que no segundo tempo a gente não cedeu o contra-ataque. No primeiro tempo, o Cuesta foi menos ao ataque, o Robert foi menos e a gente ficou mais exposto. Então, a questão de organização em relação... E o David, naquela hora, a gente precisava, com a saída do Brenner, a gente precisava ter um cara que tivesse um pouco mais de presença de área, que não é o caso do Marino. E também não sei se o Marino vai jogar como ele jogava no Atlético Nacional. O Gomes, por exemplo, era um jogador, vocês conhecem muito pouco o Andrés Gomes, eu também conhecia pouco. Os vídeos do Andrés Gomes eram todos do lado direito e todos atacando espaço, com pouquíssimo enfrentamento. Pouquíssimo enfrentamento. Era um jogador de jogar em transição e correr nas costas. Hoje é quase que o oposto que ele faz. Ele é um jogador que está no outro lado do campo, ele também jogava bem do lado direito, mas do lado esquerdo eu acho que ele produz mais e é um jogador, ataca espaço às vezes, e é o jogador, talvez eu acho que no Brasil, o cara que mais enfrenta e ganha duelo 1 para 1. E o Marino, eu não sei onde que ele vai jogar ainda. Ele é um jogador que tem muito recurso técnico, jogador fisicamente muito inteiro, e com o tempo é saber onde a gente pode usá-lo, e tomara que eu acerte a dose de saber onde que ele vai render mais. O Cuiabano, ele treinou acho que umas 2 vezes comigo só, ele teve um desconforto na coxa, e a gente conhece muito pouco o Cuiabano, né, de estar junto. Então a gente resolveu segurar e deixar ele se sentir confortável para ele poder, porque a única coisa que ele não poderia machucar logo na chegada. Então a gente está tendo um cuidado com ele para ele voltar em boas condições. Não sei se o jogo do Fluminense ele tem condição ou não. Talvez tenha, de ficar à disposição. Boa noite, Diniz. Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar, você respondeu agora um pouco dessa questão dos zagueiros estarem muito abertos, às vezes cruzando, aparecendo na lateral ali para fazerem cruzamentos. Na sua cabeça, assim, o time às vezes ele tem um vício muito de lateralizar as jogadas, procurar sempre muito chegar até as laterais e não jogar tanto por dentro? Porque eu pergunto isso porque no primeiro tempo o Vasco fez uma ótima jogada com uma tabela com o Brenner, o Coutinho, o Nuno, que o Coutinho foi bloqueado ali na hora de finalizar. Se já é um vício, assim, até de trabalhos anteriores mesmo, que a gente sabia de quantidade de cruzamentos que o Vasco acabava optando por fazer no ataque. E também queria te perguntar um pouco sobre... Nesse momento já parece que existe uma certa impaciência da torcida com o Brenner, assim. Hoje ele também, a torcida chiou um pouco ali na hora que ele foi substituído. Queria que você falasse um pouco da sua visão, como que eles dois lá na frente hoje funcionaram durante determinado tempo do jogo ali, o Spinelli e o Brenner, como dupla de ataque. Obrigado. Eu acho que quando você tem, do jeito que estava o jogo hoje, pedia dois caras mais de área, que a gente estava acabando cruzando muito a bola, e acaba quando você tem 2 jogadores que sabem atacar a área, às vezes o zagueiro marca um e sobra outro. Então o Spinelli estava livre porque o Brenner estava na área ali, provavelmente levando a marcação para algum lado. E a impaciência é natural. Tem que saber conviver. E, repito, o torcedor é isso. O torcedor quer que o time ganhe e se a gente não consegue produzir, ele vai reclamar. Ele tem que saber suportar.